Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar aqui em São Paulo, num auditório tão seleto, praticamente lotado, para falar de um tema que, para nós, juízes do trabalho, é de extrema importância, que é o processo judicial eletrônico. Saúdo a todos da mesa, na pessoa do desembargador que preside, senhor presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, ilustre representante do Ministério Público, minha colega juíza do trabalho e também da Grupo de Negócios, doutora Cristina Trentini. Sim, como apresentação, eu acho que vocês de baixo visualizam melhor. Eu peço licença para falar de pé, porque acredito que terei que mostrar alguns slides. Mas, inicialmente, eu gostaria de fazer uma saudação aos advogados presentes, porque, antes de ser juiz, eu também fui advogado, e sei perfeitamente o papel e a importância que os senhores exercem, a ponto de ter um reconhecimento na própria Constituição do país como indispensáveis à administração da justiça. Mas essa mensagem, que é o que eu penso, mas é mais do que isso, é uma mensagem também do nosso presidente, do ministro Dallazen, que tem tratado a classe dos advogados com muita distinção dentro desse processo de implantação do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho. Então, é uma frase do Calamandrei, que muitos já devem conhecer, mas que fala exatamente o seguinte: advogados e juízes funcionam no mecanismo da justiça como na pintura as cores complementares, que, precisamente por serem opostas, brilham mais ao estarem próximas. Por isso mesmo, os juízes deveriam ser os mais incansáveis defensores da advocacia, porque só onde os advogados são independentes, os juízes podem ser imparciais. Só onde os advogados são respeitados, os juízes são honrados. E onde se desacredita a advocacia, a primeira a ser atingida é a dignidade dos magistrados. E é muito mais difícil e angustiante se torna a sua missão de justiça. Então, eu acho que essa é a mensagem inicial que nós, da Justiça do Trabalho, temos a trazer para os advogados, de que nós estamos, sim, preocupados com esse processo de mudança e que, desde o primeiro momento, no Comitê Gestor do PJE da Justiça do Trabalho, a OAB teve assento. Nós temos representante dos advogados no nosso Comitê Nacional, indicado pela Seccional Federal, e estamos, de forma constante e perene, tentando manter contatos com todos os segmentos da advocacia, não apenas com a AB. A Associação dos Advogados de São Paulo celebrou convênio com o CSJT para participar desse processo, com facilitação da certificação digital e também nos apoiando nas iniciativas de capacitação. Então, dentro da medida do possível, eu tentarei mostrar aqui rapidamente o desafio que é o processo judicial eletrônico e depois, em seguida, mostrar um pouco do sistema, pelo menos no que interessa aos advogados e usuários externos. Bom, a primeira pergunta é: o que é o PJE? O que é isto, o processo judicial eletrônico que tanto se fala? Ele seria um software, algo como um Windows, ou eu diria que não. Ele seria um projeto, algo que a gente faz um fluxo e programa? Eu também diria que não. Ele é uma panaceia, como tem muita gente dizendo, um canivete suíço que vai resolver todos os problemas da justiça e nos tornar independentes de qualquer situação maior de morosidade ou mesmo de dificuldade? Eu também diria que não. Então, o que é esse processo judicial eletrônico? De uma definição bem simples. É um serviço
que exige uma infraestrutura, gera um produto e que tem que ser útil a um usuário. Quando eu falo de serviço, é um serviço de entrega da prestação jurisdicional. E aí o senhor diz, mas isso, o PJ é um serviço? Eu diria, não é um serviço. Na verdade, ele é o serviço. É o principal serviço que nós prestamos à sociedade brasileira. É o que, de fato, justifica a existência do Poder Judiciário enquanto uma função do Estado. É entregar a prestação jurisdicional aos cidadãos, que são os nossos usuários, aos advogados, que são os nossos usuários, usando de uma estrutura física e de recursos humanos para que esse serviço possa ser bem prestado. E como é que esse serviço começou? Ele começou, nós sabemos, há muito tempo atrás, com os autos em papel e com a caneta tinteiro. O juiz tinha que escrever a sua sentença para poder fazer a entrega da prestação jurisdicional. Bons tempos aqueles onde a população brasileira praticamente era mínima e o juiz conseguia entregar esse serviço escrevendo de próprio punho as suas decisões. Mas esse serviço foi ficando mais complexo, o número de usuários a serem atendidos foi aumentando, e aí nós tivemos a grande primeira revolução tecnológica na prestação desse serviço. Nós saímos da serviço feito a pena e a caneta e passamos a usar as famosas máquinas de escrever. E já nessa época também houve muitas resistências e muitas contestações. Se dizia que como eu poderia saber se aquilo que estava sendo datilografado era a entrega da prestação jurisdicional feita por um juiz. Agora tinha uma máquina que poderia estar fazendo esse serviço e eu não tinha a devida segurança, que era o juiz, enquanto agente do Estado, praticando aquele ato. E aí nós inventamos a assinatura das peças do processo. E aí o juiz, para dizer que ele, como agente do Estado, estava prestando aquele serviço, ele passa a ter que assinar todas as peças, rubricar todas as folhas dos atos que ele estava a praticar. E aí a burocracia processual nasceu e tomou forma. Nós passamos a ter não só a assinatura do juiz, mas o carimbo de folha do serventuário que faz a juntada. Os nossos provimentos exigem que sejam rubricadas essas folhas pelo serventuário que faz a juntada. Os nossos provimentos exigem que no verso desse papel seja batido um carimbo em branco e rubricado pelo advogado que diz que aquilo está em branco. E os nossos provimentos dizem que se eu alterar essa folha por algum motivo, porque eu tive que desentranhar alguma peça, eu tenho que renumerar isso em carmim ou em letra vermelha, que é para ficar destacado que houve uma mudança nos autos do processo. E aí toda uma burocracia nasceu e surgiu no nosso serviço em razão dessa mudança de tecnologia. E agora nós estamos numa fase de nova mudança de tecnologia. Estamos saindo da máquina de escrever para ingressar na era da sociedade da informação com o uso dos computadores. E isso nós já vimos também no passado. No início, o homem das cavernas também fazia os seus registros do que acontecia e depois passou a usar o papiro para fazer esse registro da mesma forma. Depois veio a outra grande revolução no armazenamento, que foi o livro, que passou a juntar um monte de informação. Chegamos ao auge do modelo, que é o livro indexado com post-it, que é para facilitar a consulta. Esgotamos esse modelo, mas houve muitas resistências. Vou tentar mostrar num filminho o que no passado já aconteceu para usar a tecnologia do livro. Não sei se dá para todos verem, mas é muito interessante.
para nós vermos que, para manusear o livro, também foi preciso, de alguma forma, fazer uma capacitação, né? Mas o que é que o processo judicial eletrônico muda em relação a esse antigo contexto? É uma grande mudança de paradigmas. Aqui nós temos a situação de uma vara com papel, uma vara da Justiça do Trabalho, onde estão armazenados milhares de processos nessa unidade, e aqui nós temos também uma vara eletrônica, onde, na época, trafegava 15 mil processos eletrônicos nesta unidade. A realidade é bastante diferente em relação às condições de trabalho e à forma de armazenamento dos dados do processo para que ele possa, então, ser impulsionado. Esta é a grande mudança de paradigmas que nós vamos enfrentar na justiça brasileira a partir de um processo judicial totalmente eletrônico. E, nesse cenário de mudanças, o que nós podemos antever? A primeira coisa é que, diante de uma grande mudança, nós temos duas possibilidades: nos esconder e ficarmos a olhar de costas o que o futuro está fazendo e sendo, de alguma forma, construído, ou tentar olhar para frente, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, e antecipar algumas iniciativas para que esse futuro, que já aconteceu, se torne bem menos desconfortante para frente. E nós temos algumas tendências em relação ao processo eletrônico muito claras que eu gostaria de compartilhar com os senhores para reflexões futuras. A primeira é a facilidade de acesso. Com um processo totalmente eletrônico, o advogado, o usuário, poderá, de qualquer lugar onde ele tem um acesso a uma banda de internet, e hoje, com as bandas de internet em padrão G3, pode ser acessado do carro, da praia, da fazenda, de fora do país, desde que ele tenha um acesso à internet, o advogado ou qualquer usuário do sistema poderá acessá-lo e praticar atos processuais. A outra grande revolução que o processo eletrônico traz é que agora, de forma diferente do que ocorria no passado, o advogado não peticiona, essa petição é recepcionada por um serventuário da Justiça, e esse serventuário, como intermediário, lança num sistema da Justiça alguma informação do recebimento dessa petição e depois faz a juntada aos autos. No processo eletrônico, o advogado interage com o sistema. Ele pratica o ato dentro do sistema. E, ao praticar o ato, a peça processual, sem intermediários, passa a figurar nos autos. Isso ganha uma rapidez muito grande e, no meu entender, gera uma nova realidade. E um grande desafio que o judiciário precisa vencer junto com os advogados é que, no momento em que o advogado passa a atuar dentro do processo, a Justiça precisa fazer com que o desenvolvimento desse serviço seja compartilhado. Ou seja, nós precisamos ouvir os advogados, porque agora eles são usuários também do sistema, e temos que desenvolver funcionalidades que possam atendê-los. Esse diálogo tem que ser permanente, porque agora nós não estamos desenvolvendo um software ou algo que possa ser utilizado apenas pelo juiz e pelos serventuários. Há outros usuários que usam esse sistema, praticam atos dentro desse sistema e que precisam ser ouvidos sobre os destinos desse sistema. Vai gerar um maior controle. Com o processo eletrônico, a previsão na Lei 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico, de que os dados podem ser encaminhados para um portal e, automaticamente, o advogado também pode fazer a opção por receber um e-mail de que aquele ato foi encaminhado para o seu portal. Hoje, com a tecnologia já disponível, nós podemos encaminhar essas intimações eletrônicas diretamente para um smartphone e o advogado, em tempo real, receber essas informações. Isso vai gerar um controle muito maior. A economia de papel é algo surpreendente. Há estudos já de alguns advogados que estão usando o processo eletrônico em relação ao que passaram a economizar, e a Justiça muito mais ainda. A Justiça gasta, por ano, 20 milhões de ações. Essa é a média que o Conselho Nacional de Justiça nos tem apresentado. Toneladas e toneladas de papéis. São verdadeiras florestas que são, de alguma forma, derrubadas para gerar tanto papel, para movimentar o serviço judiciário no nosso país, que é um país continental.
A economia de insumos também é imensa, seja para o advogado, seja para o judiciário. Nós não vamos mais ter tantas impressoras funcionando, será altamente residual a impressão de papel agora dentro das unidades. Nós temos uma economia, os cartuchos de impressoras hoje custam mais do que as próprias impressoras. Nós sabemos disso, que um toner hoje de uma máquina de impressão é um custo altíssimo, e isso tudo passa a ser economizado. O processo eletrônico ele favorece a ecologia, em razão óbvia de que não haverá mais trânsito de papéis, gera uma melhor organização, é muito mais fácil armazenar e controlar o processo, como nós vamos ver, dentro de um meio eletrônico, do que ter que arquivá-lo em armários, arquivos e gavetas, e depois ter que gerenciar todo esse serviço que é prestado. Um outro fator muito importante, que poucos percebem, é a maior transparência. Na medida em que os processos passam a estar na rede mundial de computadores, favorece que a cidadania, que o cidadão comum possa acompanhar o seu processo. Obviamente, os advogados que estão cadastrados no sistema terão acesso a todos os autos de processos que não estejam em segredo de justiça, e tudo isso dá maior transparência e dá maior credibilidade ao serviço prestado pelo judiciário e, acreditamos nós, deverá diminuir os casos tópicos de corrupção que ainda persistem no judiciário, porque essa transparência e esse controle da sociedade é muito importante. Celeridade, o processo é bem mais rápido, porque os atos processuais passam a ser otimizados em um fluxo mais racional. Nós vamos ver que atos que demorariam dias, como foi colocado aqui pelo ilustre presidente da Associação dos Advogados, para se tirar uma mera guia num processo eletrônico, eu simplesmente baixo o documento eletrônico em segundos pela internet e consigo ter acesso aos autos sem precisar de tantos atos burocráticos como o papel hoje já nos impõe. Redução de espaço físico. Foi também um dos temas colocados hoje aqui pelo presidente da Associação dos Advogados. Com o processo eletrônico, nós não precisamos ter secretarias tão grandes, com menor espaço físico, pela necessidade óbvia de que não teremos mais de ter tantos armários e tantas gavetas e tantos servidores para manusear os processos para a entrega da prestação jurisdicional. Já, na realidade atual, algumas varas eletrônicas que estão sendo implantadas junto com varas em papel no mesmo espaço físico, porque não é necessário ampliar maiores unidades para que possamos, então, ter uma vara eletrônica funcionando. Extinção de algumas atividades, tem alguns servidores que estão preocupados com essa situação. De fato, o processo eletrônico extingue, dentro do serviço judiciário, algumas atividades. Área de autuação, área de protocolo, área de distribuição, todas essas áreas serão reduzidas em razão de que essas atividades passam a ser feitas diretamente pelo sistema, sem necessidade da interferência humana. Gera um melhor controle e gerenciamento, as estatísticas ficam mais precisas, eu tenho os dados todos em banco de dados, isso nos dá uma grande agilidade para fazer gerenciamento de informações. Vai exigir mudanças de hábitos, nós temos que mudar os nossos hábitos antigos. Exigirá também que um profissional seja mais versátil, que conheça um pouco de tecnologia. Não necessariamente precise ser um expert, mas exigirá que nós sejamos mais versáteis. Para os nossos servidores, uma maior qualificação, porque muitos terão as suas atividades extintas e terão que ser recapacitados para poder atuar no novo processo eletrônico. Isso será uma exigência interna que o judiciário terá que superar com as suas áreas de capacitação, com as suas escolas judiciais. E toda nova tecnologia extingue atividades e gera novas atividades. Nós ainda não sabemos tudo que o potencial que o processo eletrônico pode criar, mas nós temos certeza de que os servidores que nós temos hoje serão todos aproveitados, porque novas demandas surgirão. Quando eu iniciei como juiz, em 95, eu não tinha, por exemplo, um servidor para me ajudar a fazer minuta de Bacenjude, de Renajude, de Infojude e outras coisas mais. Hoje, eu não posso deixar de utilizar todas essas ferramentas tecnológicas para que meu processo de execução na Justiça do Trabalho prossiga. Então,
era uma necessidade que não existia antes, mas que agora novas tecnologias exigem e os juízes do trabalho precisam de ter servidores cadastrando as minutas para que a gente possa protocolar no Bacenjude, no Renajude e no Infojude. Vai haver um fim de prorrogação da burocracia processual. Nós vamos ainda celebrar a grande queima dos carimbos, talvez daqui a alguns anos nós vamos fazer um grande São João, queimando autos de processo e carimbo juntos, e nos livrarmos dessa burocracia. O teletrabalho para os servidores passa a ser uma realidade. Nós já temos alguns tribunais disciplinando essa questão. O Tribunal Superior do Trabalho deve estar soltando em breve um ato regulamentando isso. E com o processo eletrônico, principalmente numa cidade do porte de São Paulo, onde o servidor muitas vezes gasta horas simplesmente para se deslocar, ele, nesse novo modelo, poderá trabalhar de uma forma mais confortável, até mesmo de casa, produzir o seu trabalho sem necessariamente ter que estar fisicamente presente. Mudará, com certeza, o futuro, uma concepção de que o servidor que trabalha no serviço judiciário haverá de ser avaliado pelo que produz e não pelo tempo que permanece dentro da unidade. Nós vamos ter condições de gerar um trabalho à distância com a maior eficiência possível e com maior possibilidade de produtividade. Recapacitação é uma palavra mágica para nós temos que trabalhar muito nisso, é um novo desafio, é um novo mundo que está surgindo, que nós temos que recapacitar juízes e servidores para esse desafio, os advogados também já estão participando desse processo. É importante alertar para todos que nós, da Justiça do Trabalho, temos que dar o exemplo. Se nós condenamos as empresas e os empregadores por não observarem as normas de proteção à saúde, nós não podemos mudar para um novo cenário de tecnologia sem estar preocupado com os efeitos que essa nova tecnologia pode causar na saúde dos magistrados e dos servidores. Por isso, nós temos um planejamento de promoção à saúde, para que nós possamos monitorar os efeitos do processo eletrônico em relação à visão dos usuários, sejam os usuários externos, sejam os usuários internos. Nós já estamos fazendo alguns testes para saber qual é o tamanho de letra ideal, e já podemos dizer que a letra Arial, no monitor, ela se torna uma letra mais apropriada para ser utilizada, porque, de certa forma, o olho pisca mais, e já tem testes que mostram que há maior e melhor lubrificação do globo ocular. Estão sendo feitos estudos para que se possa utilizar essa tecnologia com menos risco possível para a saúde do usuário. Dores lombares, dores nas costas, tudo isso o processo eletrônico poderá trazer, porque gera um maior sedentarismo. Então, nós estamos pensando seriamente nessas questões, com trabalho muito forte na área de ergonomia, de ginástica laboral, blitz ergonômica e todas as ações que devem ser tomadas para que os servidores, magistrados, não sejam atingidos por esses males. A questão da lei Dort também é uma realidade que precisa ser pensada para que a gente não venha a ter problemas nessa área. Então, tem toda uma política de prevenção sendo pensada. Uma outra questão que nos preocupa, que é a questão da tecnologia escravizar o trabalhador. Nós sabemos que alguns gerentes de banco hoje, com os seus celulares ligados, trabalham 24 horas por dia, ficam em constante atividade, não têm praticamente o direito de se deslocar ou se desligar do serviço. O serviço fica dentro dele, dentro da casa dele, 24 horas por dia. Isso precisa ser pensado, isso precisa ser trabalhado para que a gente não tenha que usar a facilidade da tecnologia para nos escravizar enquanto trabalhadores. Nós temos que ter uma produtividade adequada, mas sem que isso implique o servidor, o magistrado ou o advogado trabalhando 24 horas por dia. Isso não tem sentido e não pode ser tolerado. Em relação ao projeto em si, o grande risco do processo judicial eletrônico, principalmente para a categoria dos advogados,
era que cada tribunal resolvesse inventar a roda e fosse desenvolver o seu sistema de forma personalizada. O risco disso era que esses sistemas, além de ser feitos de forma personalizada, elas não teriam compatibilidade com os demais sistemas. Seriam sistemas, nós temos 91 tribunais, em tese os advogados podem militar em todos eles, e teria que ser experientes em 91 sistemas diferentes. Seria o caos para a atividade da advocacia. Então, os sistemas ficariam como no passado era, o sistema que vira a cara do dono. Então, o TRT1 tinha um sistema que parecia com ele, o meu TRT de Brasília tinha outro sistema que parecia com ele, o TRT aqui da 2ª região poderia ter um sistema diferente, e por aí nós poderíamos ter vários e vários sistemas. Esse era o pior dos sistemas, o mais severo deles, que estariam sendo desenvolvidos a um custo altíssimo, todo mundo fazendo a mesma coisa, quando poderíamos ter um sistema único, bem melhor e acessível a todos. Então, alguns âmbitos do judiciário desenvolvem o PJ como um sistema padronizado, mas tem sempre aquele que quer ser diferente e vai, então, desenvolver algo diferente, incompatível, e os problemas para o advogado triplicariam. Imaginem se nós aqui em São Paulo tivéssemos o TRT com um sistema, o TJ de São Paulo com outro sistema, o TRF da 3ª região com outro sistema, e o advogado tendo que militar em todos esses tribunais, cada um com um sistema diferente, cada um com uma tecnologia diferente. Então, em relação à Justiça do Trabalho, nós estamos desenvolvendo o PJE junto com o Conselho Nacional de Justiça, nessa perspectiva de ser um sistema único nacional. Essa fase de gestação começou no início do ano passado, quando o ministro Talazen assumiu, ele deu continuidade ao projeto da fase de conhecimento, o projeto de fase de execução da Justiça do Trabalho já estava iniciado, nós passamos a priorizar a fase de conhecimento nesse primeiro momento, e a primeira vara piloto nossa foi instalada em dezembro de 2011, e hoje o PJE já está engatinhando por mais 2 estados em experiência piloto. Nós já temos vara, e eu vou demonstrar isso aqui na frente, no Ceará. Semana antes de ontem, nós inauguramos Várzea Grande, e a próxima, São Paulo, em Arujá. Nós tínhamos, então, esses 2 caminhos a seguir, e a opção clara do ministro-presidente do TST e do CSJT é não utilizar o modelo do sistema que eu denomino de leopardo, aquele sistema que é muito bom, que é muito rápido em determinada localidade, tem funcionalidades que atendem só aquela localidade, mas que vive só no mundo. Esse sistema não interessa para a Justiça do Trabalho. O nosso modelo de desenvolvimento é o modelo dos flamingos, que pode até não ser, num primeiro momento, tão rápido como os leopardos, mas nós temos a grande vantagem de alçar voo juntos. São os 24 tribunais regionais do trabalho, mais o TST, o CSJT, trabalhando para que esse sistema seja o melhor e o mais eficiente possível para toda a justiça. E nós trabalhamos de forma integrada. O benefício que é gerado pelo Tribunal da 12ª Região, que foi o primeiro piloto, já foi repassado para Caucaia, os benefícios e melhorias que veio de Caucaia já foi repassado para Várzea Grande, e assim o sistema vai evoluindo em melhorias para todos, e não apenas para alguns, como ocorre nesse modelo de sistemas individualizados. Então, a tendência do PJE, de fato, é ser o melhor sistema, porque é feito pelo e para a Justiça do Trabalho, e com a colaboração de todos. Ele é um sistema nacional, não é um sistema mais local. A nossa estratégia, então, é que esses flamingos aí possam tomar conta do Brasil no mais rápido espaço de tempo possível. O modelo dos Almir Klinks, que gostam de remar sozinhos, na Justiça do Trabalho está totalmente descartado. Nós temos que pensar que todos nós estamos no mesmo barco e precisamos canalizar os nossos esforços para o mesmo fim, que é fazer com que esse projeto, esse sistema seja o melhor possível, para que esse serviço seja prestado da melhor forma à sociedade brasileira. Os módulos programados, rapidamente, tem um conhecimento de primeiro grau, que já vai ser implantado agora aqui em Arujá. Nós vamos ter
o módulo de segundo grau sendo implantado já agora a partir de março. Começaremos, obviamente, pelo TRT da 12ª, que foi quem recebeu a primeira vara eletrônica, para que os recursos lá já possam ser julgados eletronicamente. Em 15 dias implantamos na 7ª região no Ceará e, na sequência, Mato Grosso e também em São Paulo. Então, os processos que venham a ser julgados eletronicamente na vara de Arujá, a nossa expectativa é que já sejam eletronicamente julgados por uma turma aqui do TRT2. Há também um modo de execução simplificada agregado já nessa primeira versão. Em caso de necessidade de execução de alguma providência, a execução já é possível de ser feita também eletronicamente. Seria um grande retrocesso se nós fizéssemos um processo de conhecimento eletrônico e tivéssemos que ficar imprimindo o processo para mandar ou para o tribunal ou para a fase de execução. O sistema vai ser integrado, nesse primeiro momento, com diversos sistemas da Justiça do Trabalho, né, o Diário da Justiça Eletrônico, para as intimações de editais, por exemplo, o sistema vai encaminhar para o Diário Eletrônico normalmente. As audiências, nós vamos integrar o sistema Audi, que é o sistema mais utilizado na Justiça do Trabalho. Nesse primeiro momento, nós não vamos desenvolver um módulo ainda de audiência, até mesmo em razão da necessidade de utilizar um sistema que é conhecido e que funciona offline. Porque, se ocorresse hoje, no modelo de processo totalmente eletrônico, um problema de rede ou de banda, de internet, todas as audiências do dia ficariam paralisadas, porque o sistema ficaria fora do ar. Trabalhando com o sistema Audi, as audiências podem ser realizadas normalmente, ainda que a internet caia, eventualmente, por algum motivo excepcional, e a gente pratica os atos de audiência normalmente. Ao final do expediente, então, as atas de audiência são encaminhadas para o PJE, sem necessidade de paralisação, porque nós temos NoBrix e o sistema Audi instalado na própria vara. Justiça itinerante, em alguns tribunais também do trabalho, necessitariam de ter um modo de audiência que funcione independentemente da existência ou não de internet. O módulo de cálculo, nós estamos desenvolvendo no CSJT um sistema de cálculo único, em breve deverá estar pronto e vamos, de alguma forma, integrá-los ao PJE. A ideia também é que esse sistema de cálculo possa ser disponibilizado para advogados, para peritos, para quem, enfim, queira fazer um cálculo de forma mais fácil, para que possa subsidiar não só as petições dos advogados de forma líquida, mas também agilizar essa fase de liquidação. Renajude, Bacenjude, Infojude, tem o Deus nos ajude, que é o nosso principal sistema, quando falha todos esses outros, que nós precisamos todos integrar com o PJE para que possamos, então, ter mais eficiência na condução das execuções. O eJulgue, que é uma ferramenta que auxilia o juiz na elaboração de decisões, vai ser integrado dentro do PJE para que o juiz possa ter um módulo que, de alguma forma, auxilie a produção de despachos, decisões interlocutórias e sentenças, com aproveitamento de modelos e melhorias nessa. E a carta precatória eletrônica, nesse primeiro momento, também vai ser integrado. Quando o PJE virar um sistema nacional, muito provavelmente nós não tenhamos mais cartas precatórias, não tem mais sentido. Se o sistema é único, está todo mundo integrado, o juízo deprecante deve mandar uma informação para o juiz deprecado, que vai acessar o sistema de onde ele estiver, praticar os atos e devolver, ou, quem sabe, até a gente possa fazer uma videoconferência. Eu, lá de Brasília, posso estar ouvindo uma testemunha aqui na vara da doutora Cristina, e eu mesmo interrogando a testemunha para o meu processo, sem precisar de fazer uma carta precatória. São possibilidades que o futuro nos reserva e que a tecnologia hoje já permitiria. Nós temos projetos dos advogados poderem fazer sustentação oral usando videoconferência, que seria muito bom, principalmente para aqueles advogados que militam fora dos grandes centros onde estão localizados os tribunais. São situações várias que a tecnologia de hoje possibilita, que nós temos que avançar. A integração com áudio, eu já falei, o advogado vai fazer o peticionamento eletrônico pela internet normal, o processo é distribuído normalmente, o sistema marca a audiência eletronicamente também automática, nós vamos ver isso, e depois, no dia da audiência, o sistema do PJE conversa com o áudio, levanta a pauta das audiências, o juiz faz as audiências da mesma forma como é feito hoje no papel, para as varas que utilizam o áudio. Ao final,
do dia as atas são assinadas, encaminhadas ao PJE eletronicamente e segue dentro do PJE até a fase de decisão, intimações, enfim. O cadastro de partes passa a exigir o CPF. Os advogados, a gente vai demonstrar isso também, ao preencher agora o cadastro para fazer o ajuizamento da ação, terá que ter o CPF, pelo menos, do reclamante. Do reclamado, não necessariamente, porque muitas vezes o reclamante não tem, ou a empresa nem sempre tem um CNPJ, porque é uma sociedade de fato, mas do empregado terá que ter, porque isso é essencial para que nós possamos ter a nossa base limpa. Nós tivemos um problema agora muito sério com a certidão negativa de débito trabalhista, porque nós tínhamos 900 mil João Batista da Silva, e se você não coloca o CPF, Raimundo Nonato, no Ceará, João Batista da Silva e José de Ribamar, no Maranhão, tem 1 milhão de pessoas com esse mesmo nome, e nós temos que ter o CPF para individualizar o cidadão que é beneficiário do serviço da justiça. Sem esse documento, nós não conseguimos fazer Bacenjude, Renajude, nós não podemos usar muitos sistemas que a justiça utiliza para localizar bens, porque todos eles são em cima do CPF e do CNPJ. Então, os advogados precisam ficar atentos de que é uma necessidade maior de informações nesse cadastro, porque a dificuldade inicial do ajuizamento será, com certeza, compensada na fase de execução, porque esses dados são muito utilizados para que nós possamos fazer uma execução mais eficiente. Necessariamente, o CPF, se não for um documento que o empregado tem, hoje é muito fácil de se tirar. Nós estamos pensando, hoje se tira até pela internet, pelo correio, de diversas formas, é um serviço que está muito mais fácil. Algumas varas eletrônicas já têm até gerado na hora um CPF para tentar contornar essa dificuldade. O sistema não utilizará login e senha. O PJE, por questão de segurança, trabalhará com o uso de certificação digital. Nós sabemos, senhor presidente da Associação dos Advogados, que esse é um dos problemas crônicos dessa fase de implantação. Muitos advogados ainda não possuem a certificação digital. Mas, mesmo sabendo que isso é um desafio e é uma situação crítica, nós precisamos trabalhar junto com a AB, junto com a Associação dos Advogados de São Paulo, junto com o ITI, todas as autoridades certificadoras que podem, de alguma forma, fornecer esse certificado a um preço mais módico para que o advogado tenha, de fato, a sua certificação, porque essa opção ela não é uma opção política, ela é uma opção técnica. O login sem é muito bom, é muito cômodo, mas gera uma insegurança muito grande. O CNJ tem estudos que demonstram que muitas páginas de internet do judiciário possuem robôs e determinados sistemas desenvolvidos por hackers para capturar login e senha de uma forma mais fácil. Um magistrado, imaginemos uma situação de um magistrado da área criminal no Rio de Janeiro, utilizando um login e senha num sistema, tem, por algum motivo indevido, a sua senha capturada por um hacker desse, simplesmente qualquer organização criminosa poderia entrar dentro de um processo eletrônico e sair soltando habeas corpus e soltando um monte de pessoas de forma indevida, e nós não teríamos como dizer que aquele ato não estaria sendo praticado pelo juiz fulano ou pelo desembargador Beltrano. É uma tecnologia muito vulnerável. Nem do ponto de vista criminal nós temos condições hoje de responsabilizar alguém por uma prática de ato quando se utiliza login e senha dentro de sistemas, porque a defesa sempre é muito clara. Bom, alguém usou o meu login e senha, e eu não tenho como provar que não houve um uso indevido nesses casos. No caso da certificação digital, não. Eu tenho que estar com o meu certificado e eu tenho a minha senha exclusiva. Ainda que alguém descubra a minha senha, se ele não tiver o meu certificado na mão, não tem como ele fazer o acesso ao sistema. A segurança é infinitamente maior e o certificado digital possui regulamentação em lei, que diz que o ato praticado com o uso do certificado é válido e quem o pratica não pode depois se opor dizendo que esse ato não foi por ele praticado. Então, juízes, servidores terão que ter muito cuidado, porque com o certificado digital ele não é usado só para
serviço da Justiça. Eu, por exemplo, se de forma indevida passar o meu certificado e a minha senha para um meu assistente, ele poderá usar o sistema, mas, ao mesmo tempo, ele pode ir no Banco do Brasil e limpar a minha conta, ou ele pode ir na Receita Federal e usar o meu certificado e acessar minhas declarações de imposto de renda. E a tendência do futuro é que todos os atos praticados na internet sejam com o uso de certificação digital. Então, o risco disso é muito grande. A implantação, de forma bem rápida também, só para os senhores tomarem conhecimento, ela está sendo tratada com muito cuidado, nós estamos avançando de forma muito responsável nesse processo. Tem um plano de implantação nacional feito no âmbito do TST, que cada tribunal regional tem um grupo de implantação local, então há um grupo nacional de implantação e grupos locais, cada regional tem o seu grupo com autonomia para trabalharmos de forma colaborativa para que essa implantação possa acontecer. Aqui em São Paulo já tem um grupo multidisciplinar trabalhando na implantação de Arujá e das próximas varas. A estratégia que foi definida foi iniciarmos pela vara de Várzea de Navegantes, que fica próximo a Itajaí, em Santa Catarina. Foi a primeira vara implantada em 5 de dezembro. Uma vara num prédio alugado, um prédio muito bom. A segunda vara nós já subimos e fomos para o Nordeste, em Caucaia, próximo a Fortaleza, uns 60 quilômetros de Fortaleza. Depois descemos e já estamos no Centro-Oeste, foi inaugurada no início desta semana, mais precisamente na quarta-feira, a vara de Várzea Grande, no Mato Grosso, próximo a Cuiabá também, e a próxima vara a ser implantada, dentro do nosso planejamento, é a vara do trabalho de Arujá. Essas 4 varas possuem 2 modelos que estão sendo analisados pelo Grupo de Implantação Nacional. A vara de Navegantes nasceu totalmente eletrônica, uma vara nova que começou num ambiente totalmente eletrônico. As varas de Várzea Grande e de Caucaias já trabalham com modelo misto. Varas que tinham um grande volume de processos em papel, a partir de um determinado momento, passou a receber só processos eletrônicos. Esses processos em papel vão sendo paulatinamente julgados, processo em papel não vai para dentro do PJE, e a nossa ideia no futuro agora é aperfeiçoar o módulo de execução para que os processos que transitarem julgado em papel possam ser, de alguma forma, inseridos dentro da fase de execução eletrônica, porque aí nós não precisaríamos de tantas peças para serem digitalizadas, e aí nós podemos descartar de forma mais rápida os processos, acelerando a migração do acervo para a fase totalmente já eletrônica. Para se fazer uma implantação dessa, nós precisamos ter diversos pilares. Só rapidamente também, primeiro, ver a necessidade da implantação, que já está definida, é muito necessário para o Judiciário, vontade política há de sobra por parte do presidente do TST e de todos os tribunais regionais. Regulamentação, nós precisamos alterar, muitas vezes, regimento interno, soltar atos. Será, em breve, disciplinado um ato na Justiça do Trabalho, regulamentando a questão do processo eletrônico, principalmente para dar segurança jurídica aos advogados. Nós precisamos definir alguns critérios do que seja indisponibilidade do sistema para efeito de prorrogação de prazo, transparência de informação na internet quando o sistema ficar fora do ar, para poder possibilitar o advogado peticionar e comprovar que precisa da devolução do prazo porque o sistema estava fora do ar. E precisamos desenvolver regulamentação para tamanho de arquivos, que não podem ser vários, mas não podem ser muito grandes, porque um arquivo muito grande é mais difícil de tramitar na internet, é mais difícil de abrir, e nós sabemos que tem advogados que não têm um computador tão potente. Então, o arquivo ele vai ser dimensionado para um tamanho que possa ser aberto, não que o advogado esteja impedido de colocar a peça que ele quiser. Pode mandar 10 arquivos, não pode mandar um arquivo imenso que ninguém consegue abrir, e aí dificultar o acesso por parte do outro colega advogado, ou mesmo da Justiça. Toda a parte de desenvolvimento do sistema, suprimentos, aquisição de mobiliário, de equipamentos, de scanners, storages, toda a parte de infraestrutura que está sendo montado, atuação forte na área de capacitação de magistrados, servidores e também dos nossos usuários externos, a parte de suporte, isso é muito importante. O advogado precisa ter um suporte, o servidor, o magistrado, tem uma dúvida, a quem é que eu recorro? Eu tenho que ter um setor de suporte,
no mínimo, um telemarketing nacional, a Justiça do Trabalho já implantou, para poder dar esse atendimento priorizado, e a parte de manutenção evolutiva. O sistema tem que estar sempre melhorando. Os advogados vão fazer muitas sugestões, os juízes vão fazer sugestões, os servidores vão fazer sugestões, e a ideia é que o sistema possa ser melhorando paulatinamente. Tudo isso com base numa estratégia única, uma comunicação social forte, mostrando a todos o que está sendo feito, como está sendo feito, e no prazo que deve ser feito, com adequações periódicas, porque as implantações, em cada uma delas, a gente aprende alguma coisa e melhora, a parte de segurança, que tem que ser muito forte, e a avaliação do projeto de implantação. Nós temos vários subplanos: capacitação, comunicação social, promoção da saúde, o plano de cooperação, que foi firmado com os advogados, Ministério Público, AGU, para que a gente possa interagir com os nossos usuários externos, principalmente nas atividades de capacitação. Um plano de sustentação, ou seja, o sistema precisa ser mantido ao longo do tempo, e de segurança. Há ainda muito medo, porque há muita desinformação sobre o que seja processo eletrônico. É natural, a gente se assusta, né? Toda mudança, ela gera resistência, é algo orgânico, a gente tem que ter essa visão. Quando a gente faz um transplante, a primeira coisa que o nosso organismo faz é tentar rejeitar o órgão transplantado. Isso é algo natural, que a gente tem que tratar de uma outra forma. O que não podemos é utilizar o medo para ficarmos paralisados. Quanto mais rápida a mudança, maior é o medo. Nós sabemos disso, por isso que esse processo tem que ser paulatino, tem que ser bem pensado. Nós não podemos mudar do dia para a noite assim, sem que as pessoas estejam informadas e capacitadas. Por isso, há dentro do Judiciário um plano de gestão da mudança. Nós temos que trabalhar muito nessa questão, as áreas estratégicas dos tribunais, para que essa mudança se faça da forma mais adequada e menos traumática possível. Nós temos que ter adição de atos, como eu já falei, mudar regimentos, normatizar determinadas situações necessárias ao processo eletrônico. Nós temos que fazer um planejamento agora de organização das nossas unidades. Algumas vão ser extintas, outras vão ser criadas. Para onde é que deve o serviço ser priorizado? Nesse contexto, existem as pessoas. É algo que nós temos que ter muita preocupação. Eu sei que tem muitos servidores aqui, e quero tranquilizá-los que nós, da Justiça do Trabalho, não vamos simplesmente descartar os seres humanos. O nosso trabalho tem que ser sempre de valorização do ser humano e dos nossos servidores. Aqueles que tiverem, de alguma forma, as suas atividades atingidas pelo novo processo vão ser recapacitados, vão ser reaproveitados, porque nós não vamos incorrer na mesma prática feita pelos bancos, que, ao informatizarem o seu serviço, simplesmente excluíram as pessoas que faziam aquelas atividades. Nós, do Judiciário, temos servidores qualificados, responsáveis, esforçados, com estabilidade, que precisam ser recapacitados para se adequar a esse novo cenário. O envolvimento das lideranças nesse processo é muito importante, muito necessário. As áreas de capacitação vão ter que trabalhar de forma muito forte. Aquelas capacitações que nós fazíamos no passado vão ter que mudar bastante. O uso de EAD, de ferramentas tecnológicas, para que possamos atingir um grande número de pessoas num universo de tempo mais reduzido, exigirá um desempenho muito maior, porque, na verdade, já há estudos que provam que nós aprendemos só 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 40% do que vemos e ouvimos, por isso que eu estou tentando mostrar em slide, para pelo menos sair com 40%, 70% do que é discutido, vocês vão poder discutir comigo, então já estou ganhando um pouco mais de aprendizado, 80% do que experimentamos, então, quando os senhores começarem a experimentar o processo eletrônico, verão que há um aprendizado, é pelo uso. Uma nova tecnologia dessa não se aprende lendo livros, nós temos que experimentar e usar, e 95% do que ensinamos. Então, sugiro aos servidores, aos advogados, que, se possível, se candidatem para ser multiplicadores. Aprendam a usar o sistema e passem a ensinar o seu colega do lado. Você ficará com 95% de aprendizado nesse serviço. Não deixe os presidentes das associações, os presidentes das OABs, sozinhos nesse processo de multiplicação. Nós estamos
trabalhos lá na área de capacitação, a OAB toda, com 750 mil advogados, com 3 ou 4 multiplicadores. Nem Jesus conseguiu fazer essa multiplicação dos pães. Nós precisamos, de fato, de fazer um trabalho coletivo com muitos colaboradores. A comunicação social tem um papel importante nisso, promoção da saúde também, nós temos que ter ginástica laboral nos fóruns e, de alguma forma, trabalhar nessa questão do alongamento. Ergonomia passou a ser, hoje, mais do que antes, uma regra de conduta interna que não pode ser nunca descartada, a cooperação com os advogados, o Ministério Público também, e a evolução do sistema que tem que caminhar para um envelhecimento adequado e com qualidade. Não queremos... Sistema de prestação judicial não é novela, que a gente vai prolongando ela até chegar na exaustão. A gente tem que, de fato, fazer com que esse serviço seja o melhor possível durante décadas, até que venha uma nova tecnologia que deverá substituir a que a gente tem hoje. Suprimentos, todos os fóruns estarão aparelhados, os advogados podem ficar tranquilos, que nós, por lei, somos obrigados a ter equipamentos disponíveis nos fóruns, para que o advogado que não tem o computador, que não tem a rede de internet, poder ter acesso ou poder peticionar no dia a dia do foro. Nós vamos ter que ter essa seção de autoatendimento disponível. Os data centers dos tribunais todos estarão sendo equipados, sala de audiências com monitores para os advogados poderem acessar o processo eletrônico, manuseá-lo, enfim, se for o caso, até mesmo peticionar. A mesa do juiz agora passa aqui, coitado do juiz, tem 3 monitores, um para pesquisar, um para ler os documentos do processo eletrônico, outro para fazer um bacenjuda. A nossa vida vai ficar também mais complicada, não só a vida dos senhores. A internet, nós estamos muito preocupados com essa questão da banda de internet, o Judiciário Trabalhista está fazendo um novo contrato de renovação da rede, em breve estará pronto, ampliando todos os nossos links para que o processo eletrônico possa ter a infraestrutura adequada. Sem internet instável, nós não podemos falar de PJE como um serviço adequado e qualificado. Nós temos hoje alguns links muito reduzidos e a paciência do usuário não poderá ser, de forma nenhuma, atingida. O serviço tem que estar sempre disponível, é uma determinação da lei. Quando ele não estiver, de forma transparente, isso tem que ser colocado para o usuário externo. Há um planejamento centralizado, há todo um trabalho de manutenção evolutiva desse sistema para que ele sempre possa ir melhorando cada vez mais, atendendo a todos os usuários. Nós temos uma equipe no CSJT hoje com 50 técnicos trabalhando nesse projeto, cedido pelos mais diversos tribunais, e é dessa união de esforços que nós estamos, então, apostando. A questão da usabilidade, o sistema apresenta ainda algumas questões que podem ser melhoradas. Ao invés de eu dar 3 cliques, 4 cliques, eu posso, às vezes, dar 1 ou 2, e a gente está trabalhando também nessa questão para tornar o sistema mais intuitivo possível. Quando o advogado tiver um problema, porque o sistema não funciona, ou porque alguma situação que ele não consegue operar, nós temos que ter o suporte. E aí é bom os senhores já anotarem o telefone do suporte nacional do PJE na Justiça do Trabalho, nosso 0800 644 4435. É o local para se tirar dúvidas, é o local onde a gente pode fazer uma consulta e, de alguma forma, ser atendido com algum esclarecimento sobre o processo eletrônico. O suporte técnico, os tribunais terão que ter. Muitas vezes o problema não é do sistema, é um problema na máquina, no aplicativo, e os tribunais terão que ter essa área. O nosso plano de segurança para atuar contra a invasão de hackers, vírus, tudo isso tem sido trabalhado para que o sistema não seja, de alguma forma, agredido por ações maliciosas. Uma política de backup, que é importantíssima, os dados têm que estar no banco de dados do tribunal, mas também replicado em outras bases, para efeito que, se acontecer algum problema, a gente poder resgatar esses dados de forma segura. Então, tudo isso está sendo pensado para que o processo eletrônico possa dar certo. E dizem que, quando a gente tem que terminar alguma fala, tem que ter uma historinha. Eu sempre gosto de colocar uma historinha para finalizar essa primeira parte da minha apresentação aqui.
E gostaria de finalizar com essa historinha dessa mensagem. Muita gente nos diz que a gente não pode fazer alguma coisa. Tem muita gente que diz que nós não vamos conseguir, os advogados não vão conseguir, os juízes não vão conseguir, nem os servidores, trabalhar com essa nova tecnologia. E quando nos diz que a gente não pode fazer algo, a gente tem que dar uma olhada em volta, temos que considerar todas as opções, e a gente tem que ir em frente. É um caminho sem volta o processo eletrônico. Tem que usar de todos os recursos, fazer o melhor com o que a gente tem, usar toda a nossa criatividade. E, no fim, a gente vai ter sucesso. Não tenho dúvida disso, que São Paulo será um sucesso de implantação do PJE, e nós vamos provar que todos aqueles pessimistas estavam errados. Enfim, gente, a gente nunca deve duvidar ou subestimar a nossa capacidade. Ela é muito grande. Então, muito obrigado por hora, e agora a gente vai tentar apresentar um pouco do sistema. Bom, vamos só fazer uma introdução anterior. O advogado, para usar o PJE, ele vai ter que fazer um cadastro inicialmente. Aqui a gente já está num ambiente de teste, mas tem como entrar lá na página do cadastro só para mostrar, ou é difícil? Bom, eu vou começar a usar o PJE na Vara de Arujá. Vai ter limitação de... Só por causa do tempo, mas isso aí a gente vai dosando. A primeira providência que eu tenho que ter é o meu certificado digital. Eu tenho que adquirir o meu certificado digital em qualquer autoridade certificadora. OAB, Associação dos Advogados de São Paulo, CertSign, Caixa Econômica, Serpro. Várias instituições estão vendendo e comercializando o certificado digital. As associações dos advogados, juntamente com a AB, conseguem um preço melhor do que quem compra isso de forma individualizada. Então, a recomendação é, se possível, vejam quem está vendendo o certificado a um preço mais em conta, e, no caso das associações, me parece que é quem tem hoje conseguido a um preço mais acessível, seja por parte da OAB, seja por parte dos presidentes das associações que têm esse serviço disponível. Então, de posse do meu certificado, eu tenho que fazer, primeiramente, um cadastro no PJE. E aí eu preencho todos os dados desse cadastro e assino eletronicamente ao final. Esses dados vão ser checados com a base da OAB. Foi uma solicitação já desse trabalho de compartilhamento da OAB para que quem não é advogado não possa, então, estar exercendo de forma ilegal a profissão. Se algum desses dados não bater com a base da OAB, e alguns dados aí são checados, o advogado aí terá que comparecer na vara e, olha, aqui estava com o meu nome de solteiro, eu casei, mudei o nome, e, bom, esclarece isso, comprove, e aí a vara faz a habilitação. Isso é por uma questão de segurança, para que a gente não corra o risco de ter pessoas que não são advogados cadastrados no sistema e atuando de forma ilícita. Então, o sistema busca na base da OAB e faz uma checagem. Se os dados estiverem corretos, como evidentemente na maioria dos casos acontece, o advogado já está cadastrado para utilizar o PJE da segunda região. Nós ainda não temos um PJE na Justiça do Trabalho centralizado, cada regional terá uma base, então, se o advogado atua no Brasil todo, ele terá que se cadastrar pelo menos uma vez nos 24 regionais. Mas isso ele faz pela internet. Se fosse login e senha, teria que ir no tribunal,
fazer uma identificação presencial para obter um login e senha. No caso do PJE, a vantagem é que o advogado se cadastra pela internet, sem precisar sair de casa, de forma rápida, em segundos ele consegue preencher e se cadastrar. Então, vamos entrar lá no portal já. Me cadastrei, então agora eu tenho como ingressar na página do tribunal e acessar o meu portal como advogado. Uso a minha senha PIN, que é pessoal minha, que está no legítimo. E aí é o painel do advogado. Esse painel também será utilizado pelo Ministério Público, primeiro, nesse primeiro momento, onde não há ainda uma integração do sistema do PJE com o sistema do Ministério Público do Trabalho. O advogado, nesse painel, tem algumas funcionalidades básicas. Ele pode consultar a pauta de audiências dele do dia, ele pode consultar cadastros auxiliares de outros advogados do escritório que ele cadastrou, tem o painel também do procurador-advogado, e ele pode consultar os processos e peticionar e cadastrar processos novos. Então, vamos fazer um cadastro de um processo novo. Aqui surge, de fato, a primeira grande mudança em relação à atividade do advogado, embora em muitos tribunais do trabalho já haja um precário. Então, o advogado, de certa forma, já faz esse serviço. Mas agora, com o processo eletrônico, ele faz o cadastramento, escolhe qual é a comarca, a classe processual, se é uma ação de rito sumaríssimo, uma ação trabalhista de rito ordinário. Essas classes processuais são as da tabela do Conselho Nacional de Justiça. Ele faz a inclusão, então, da classe e dos assuntos que estão naquela petição inicial dele. E aí também usando a tabela de assuntos. Ok. E agora ele vai fazer o cadastro das partes. Tem algum voluntário aí que queira dar um CPF para a gente fazer uma pesquisa aqui? Então, põe um CPF aí qualquer. Bom, veja que o sistema foi buscar na base da Receita, de forma bastante rápida, já trouxe o nome Ione Aquino Rocha. A partir de agora, esse nome passa a ser identificado na nossa base com o CPF ela atrelado, o que dá segurança em relação a quem é essa pessoa. E aí vários dados, falta só um pouquinho lá para tranquilizar todos, alguns dados, as mulheres principalmente ficam muito preocupadas com isso, a data de nascimento fica oculto no primeiro momento, porque senão os advogados que querem consultar a idade de determinadas advogadas nas quais ele tem interesse, coloca o CPF dela e apareceria ali a data, não vai aparecer, a não ser que ele ingresse com essa ação. Se ele entrar com uma outra ação para aquela pessoa, bom, já é advogado dela, então já pode saber a idade, não tem problema. Mas, nesse primeiro momento, ele não acessa esse tipo de informação. O sistema da Receita, nós não podemos permitir que possa ser acessado para buscar essas informações pessoais. A partir do segundo ajuizamento, não. Aí esse campo já fica disponível. Aí o advogado já não está mais fazendo uma consulta, ele já é advogado da parte, já tem acesso aos documentos do processo. Bom, estado civil, escolaridade, profissão, então ele faz todo esse preenchimento. Ok, se quiser prosseguir, que é uma demonstração rápida, que a gente tem muitas perguntas para... O CEP também vai buscar na base dos Correios. Isso vai nos dar uma segurança muito grande em relação a endereços errados. Então, o advogado sabe o início do CEP, já vai buscar na base dos Correios, e você vê que o preenchimento pode ser rápido, então ele usa aquele endereço. Pode olhar que é possível ter vários endereços dentro do processo. Às vezes o réu tem 2, 3 endereços e o advogado escolhe qual é o endereço mais atual que ele quer que seja utilizado para aquele processo. Nas próximas que ele ingressar, se for contra o mesmo réu ou o mesmo autor, já tem um endereço na base, ele não precisa mais ficar preenchendo esses dados. E o polo passivo, conforme eu expliquei, ele pode ingressar se não tiver o CPF. Põe um CNPJ aí qualquer.
Bom, já trouxe, então, a empresa e já está cadastrada. E aí ele preenche também todos os dados que forem possíveis. É importante que o advogado, de fato, se esmere na identificação desses documentos de identificação. Não fique só no primeiro documento. Se os senhores têm um número do PIS do reclamante, insira o PIS. Se tem outro número do NIT, insira o NIT, porque muitas vezes é através do PIS que a gente consegue agilizar uma providência em relação a uma liberação de FGTS. É pelo NIT que a gente consegue fazer com que o cliente dos senhores possa ser, de alguma forma, beneficiado num benefício previdenciário. Então, são informações que o sistema permite, que muitas vezes o advogado, na petição inicial, não lança mão dessa informação e a execução lá na frente para e a gente tem que ficar intimando para se colocar essas informações dentro do processo em papel. No caso do eletrônico, se é possível, já desde o início, cadastrar, e eu tenho vários documentos possíveis, quanto mais eu cadastrar, melhor, porque aí eu tenho um volume maior de documentos que poderá me agilizar uma providência lá na frente. Ok, segue. Bom, cadastrei as partes, coloquei os endereços, eu vou, então, fazer o meu peticionamento. Petição inicial, posso colocar a petição de Alexandre, petição de Beltrano, para que eu possa ter uma identificação pessoal minha. O tipo de documento é uma petição inicial, ela pode ser ou não sigilosa. A recomendação que nós estamos fazendo é que os advogados utilizem o editor do sistema. Por que isso? Porque, se os senhores utilizarem o editor do sistema, o armazenamento para nós fica mais reduzido. Isso vai gerar um arquivo mais reduzido. Se os senhores utilizarem um arquivo de Word, não pode anexar um arquivo de Word no PJE. Os senhores terão que transformá-lo num arquivo de PDF. E aí o arquivo de PDF é imagem. Sendo imagem, ele consome muito mais espaço de armazenamento. Ah, mas eu gosto de trabalhar com o meu Word. Não tem problema, trabalha com o seu Word e depois utiliza a solução mágica que nos salvou na Justiça. Ctrl+C e Ctrl+V. Dá um Ctrl+C e dá um Ctrl+V dentro do editor e cola a sua petição da forma que quiser. Não, mas eu gosto de colocar no meu padrão. Não tem problema. O senhor faz no seu padrão, transforma num PDF e junta. O sistema permite, o advogado não vai ficar cerceado de utilizar o editor que ele quer. Nós estamos recomendando a utilização desse por uma questão de facilidade e nós vamos investir muito nesse editor para que o advogado tenha o máximo de modelos possíveis, de facilidades de uso, que possa, de alguma forma, também ter o seu trabalho de peticionamento facilitado. Nós vamos, juntamente com a cooperação da OAB, tentar melhorar esse editor para que o advogado possa ter mais facilidade, ter uma forma de consultar os seus modelos, que hoje já é possível, mas melhorar esse editor sempre e cada vez mais, para que ninguém precise sair do sistema para trabalhar com um outro modelo. Aí o advogado assina eletronicamente a sua petição, e agora ele vai, então, anexar os documentos dessa petição. E associar documentos a ela. Volta lá para selecionar o tipo de documento. Não, ali na caixinha de cima. Nós estamos sugerindo aqui, esse é um modelo de teste, mas, obviamente, para o advogado aí vai ter CTPS, cartões de ponto, procuração e diversas possibilidades de documentos que podem ser juntados. Nós estamos sugerindo, como boa prática para os advogados, que façam a juntada desses documentos em grupo. Ou seja, se eu vou juntar cartões de ponto, que eu digitalize os cartões de ponto e gere um arquivo de cartões de ponto. Por que isso? Porque, quando os senhores forem fazer a audiência de instrução ou uma audiência de processo único, um procedimento sumaríssimo, e o juiz também, ele quer consultar o contra-cheque, ele não vai ter que abrir um arquivo com 50 documentos lá e ficar rolando uma página de PDF para localizar. Ele abre o arquivo de contra-cheque. O juiz quer localizar a folha de ponto, ou o advogado na audiência quer fazer uma pergunta para testemunha sobre a folha de ponto, ele tem um arquivo da folha de ponto. O advogado quer fazer uma consulta se quem está recorrendo tem procuração nos autos, ele abre o arquivo de procuração, não precisa olhar vários
documentos que estão todos misturados. Então, essa é uma boa prática que nós estamos recomendando, porque facilita para o juiz, mas também facilita para o dia a dia do advogado. Se a gente misturar diversos documentos num arquivo só, isso pode gerar, depois, dificuldades de localizar nos autos eletrônicos. Os arquivos, então, eu posso digitalizar nos scanners da Justiça, se eu não tiver equipamento, ou no meu escritório, e junto os arquivos de PDF, um atestado médico digitalizado, enfim, todos aqueles documentos que eu possa, de alguma forma, utilizar dentro do meu processo. O sistema faz uma limitação de tamanho desses arquivos, conforme eu já expliquei. Então, o advogado vai sair uma regulamentação em relação a parâmetros mínimos de configuração dessa digitalização. Se nós digitalizarmos de uma forma num padrão inferior, fica difícil de visualizar. Se nós digitalizarmos num padrão muito superior, fica muito nítido, mas ocupa muito espaço. Então, há um padrão técnico recomendável e o advogado que pode juntar os documentos que quiser. Tenho 1000 documentos, não tem problema, só não vai poder colocar num arquivo só. Vai fazer 20, 30 arquivos ou 10 arquivos, depende do documento em si. O sistema não impede o advogado de peticionar do jeito que quer, nem de inserir o documento que quer. Apenas não permite que seja num arquivo muito grande, por razões óbvias. Quanto maior o arquivo, mais difícil de trafegar, mais difícil de ser acessado também. Característica do processo, se tem segredo de justiça, se tem justiça gratuita, se tem pedido liminar. Essas marcações são muito importantes porque irão, quando nós formos olhar ao modo do juiz, irão alertar o juiz de que tem uma liminar, que tem uma antecipação tutela, ou seja, um processo que tem prioridade para análise. Ok, ele preencheu o valor da causa, grava, segue para a prioridade no processo, ou seja, é um processo de idoso, portador de doença grave, aqueles processos que também, por lei, têm prioridade de tramitação, ele escolhe se tiver, se não, ele também não precisa preencher, segue. E o último, que são informações que a Justiça do Trabalho usa nas suas estatísticas, ou seja, o local da prestação do serviço e qual é a atividade econômica. Nós temos estatísticas específicas sobre isso para pesquisar quais são os maiores usuários da Justiça, em qual atividade, enfim, para uma política interna e legislativa. Ok, eu preenchi todos os dados do meu processo, então eu vou consultar antes de protocolar. Eu quero ver se meu processo está todo ok. Bom, aqui, então, já tenho o meu processo eletrônico, na vara de Arujá, o valor da causa, o número do processo ainda não existe, que ele não foi protocolado, óbvio, todos os assuntos dele, as partes, endereço. Podemos observar aqui o seguinte, esse processo, olhem que o cadeadozinho aqui está aberto. Por que o cadeado está aberto? O advogado esqueceu de assinar digitalmente esse arquivo. Esse arquivo, então, aqui poderá ser alterado ou adulterado e ele não está com certificação digital. Então, o sistema não vai deixar protocolar essa petição inicial. Então, ele vai lá, percebi, eu vou assinar, então, meu documento para que ele fique ok. Bom, agora está tudo com os cadeados fechados. Se eu quiser olhar com a minha petição, se eu quiser olhar o meu atestado para ver se são os documentos, está certo. Bom, está tudo ok, foi juntado. Se tivesse errado, eu podia excluir aqui com a lixeirinha e inserir de novo, voltando lá. Bom, eu vou, então, protocolar. O advogado pode fazer isso, deixar sem protocolar e depois protocolar em lote as suas petições iniciais no final do dia. Não precisa ter que ficar o dia todo no escritório. Se quiser deixar as petições para ser protocoladas depois, o sistema vai armazenando. Mas a grande vantagem é que nós vimos, em segundos, o processo já está distribuído, com audiência marcada, então eu já sei que o meu processo está marcado para o dia 12/3, às 11h30, e eu já estou, como advogado do reclamante, intimado. O processo já tem o número dele, e eu, então, já tenho essa
grande eficiência de marcação de audiência automática e de intimação também. Já posso protocolar até na frente do meu cliente e já dizer, ó, o processo já está distribuído aqui para o dia 12/3, e o senhor já fica ciente que deverá comparecer nesse horário. Bom, vamos entrar, tem como entrar rapidinho do juiz, só para ver esse processo lá? Tinha alguma liminar nele? Eu não vi. A gente colocou alguma coisa? Liminar, não, né? Nós estamos melhorando esse modo de peticionamento para o advogado também, para que o advogado possa peticionar em lote. Então, o advogado poderá preparar suas peças ao longo do dia e, no final do dia, fazer essa checagem, ou um estagiário faz a checagem e o advogado simplesmente entra e assina com a sua certificação todas as peças depois de um ok. Em grandes escritórios é comum os advogados saírem para fazer audiências, outros colegas ficam elaborando peças e, no final do dia, o advogado responsável pelo escritório faz uma checagem, assina e libera. Então, isso tudo é da dinâmica da advocacia, que cada setor tem a sua forma de trabalhar. Bom, aqui nós já estamos dentro do processo eletrônico para o juiz. O painel do juiz, nós vemos que tem vários itens aqui que alertam o juiz. Olha, nesse caso, tem 0 pedido de liminar, mas eu tenho 2 pedidos de antecipação de tutela. É óbvio que o juiz vai clicar e dar prioridade a esses processos mais urgentes, onde há liminar e antecipação de tutela. Se não quiser se guiar por isso aqui, ele simplesmente desce e vê toda a vara dele. Né? Quais são os processos que estão para análise do assessor, quais são os processos que estão em arquivo, quais são os processos que estão para elaborar o vará, enfim, todas as atividades da vara deles têm os processos respectivos aqui dentro. O juiz tem uma visão geral do que tem para fazer e do que tem na vara dele. Aquele nosso processo ele deve ter caído na triagem inicial. Nós entramos com um processo, alguém vai verificar se está tudo ok e fazer a citação do réu. Óbvio. O reclamante já saiu intimado, mas o réu precisa ser citado. Então, ele pode ser feita uma checagem e enviar, então, para o gabinete, onde é feita uma conclusão para que o magistrado, então, determine a citação do réu e as providências, se for o caso de emendar a petição inicial, enfim, o que seja necessário fazer para regularizar o processo. Podem observar que o assessor lança a movimentação processual antes e já encaminha para o magistrado. Se for um despacho padrão da vara, simplesmente marcando, citando o réu, já tem despachos pronto, vai buscar um modelo de despacho e aí já encaminha para o magistrado poder assinar. Aqui nós estamos fazendo o papel do servidor, que fez a minuta, e do magistrado ao mesmo tempo. O servidor, então, lança o despacho, a minuta, lança o movimento processual. Bom, o juiz conferiu e agora ele vai assinar. O juiz também tem que assinar com o seu certificado digital. E, em seguida, esse processo, então, seria encaminhado para dar ciência às partes, onde, então, a secretaria tem que fazer a citação do réu, encaminhando essa citação ou por via postal ou eletronicamente para os Correios, conforme um convênio que nós estamos tentando celebrar para que o sistema possa ser
avançado. Bom, gente, eu acho que, em suma, é isso. Não sei se deu para vocês terem uma noção de como isso irá funcionar, mas entra só na movimentação processual, rapidamente, só para a gente ver como é que... E, mais importante, abrir para as perguntas dos advogados. Aqui está o processo que o juiz enxerga. E aqui a movimentação processual. Vamos ver os atos processuais que foram praticados já nesse processo. Ele foi distribuído, foi feito de forma automática, a audiência designada foi feita de forma automática, aquela conclusão nós vimos o servidor fazendo, e já foi proferido o despacho do juiz, e, com certeza, o próximo ato seria a intimação. Em suma, são essas as considerações. Não tem como a gente demonstrar o sistema todo, mas eu acho que deu para os senhores terem uma noção, uma ideia de como isso vai funcionar. E eu acho que, então, vamos abrir para as perguntas, porque aí nós podemos, pelo menos, responder aquelas que, em face do tempo, sejam possíveis. Eu só gostaria de esclarecer que eu represento aqui a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, não o MP, ou seja, a Advocacia Pública, né? Muitos não sabem, mas a Procuradoria-Geral do Estado faz advocacia para todas as autarquias do Estado, que contratam via CLT. Então, nós somos aqui usuários do sistema, desse sistema futuro. Estamos receosos um pouco, mas escutando tudo com muita atenção. Eu agradeço, então, a presença do ilustre advogado e, sobretudo, a colaboração e interesse da Procuradoria-Geral do Estado, e eu acredito que essa parceria também, não só com a advocacia, mas especialmente com a Procuradoria-Geral, vai render frutos. A doutora Trentini tem alguma informação também, se me permite, doutor, 2 minutos. Olha... boa tarde. A pedido do doutor Berardo, eu disponibilizei para a Associação dos Advogados Trabalhistas um videozinho, tutorial simplesinho, e está disponível com ele. Quem quiser ter acesso, então é uma gravação desse procedimento que o doutor Alexandre nos apresentou, passo a passo, até a distribuição da ação. Então, é exatamente percorrendo esses mesmos caminhos, só que, como já está gravadinho, cada um pode ter no seu computador e pode ajudar no uso do sistema. Tá? Então, agora indago do ilustre palestrante se há limitação de tempo, qual a metodologia que Vossa Excelência... Eu estou à disposição, mas já são meio-dia, eu acredito que concorrer com o almoço seria um ato imprudente, né? Então... eu estou só ouvidos aqui, tentarei responder. Eu só pediria para as pessoas tentar ser breves nas perguntas, que eu também vou tentar respondê-las de forma mais objetiva para a gente ganhar tempo. Só um microfone lá. Um microfone, por favor. Bom dia a todos os colegas. Em nome da OAB, estamos aí também participando e muito preocupados com a instalação desse processo. Como disse o presidente Peron da associação, temos a questão do acesso à justiça e também do direito de petição a estar municiando e efetivamente abrindo para esse sistema, que esse sistema jamais mitigue esses grandes princípios constitucionais. E uma preocupação na sua falação, doutor Alexandre, é a questão das audiências. Por que as audiências não vão ser gravadas em audiovisual? O maior problema que nós temos em São Paulo é que muito do que se diz nas audiências não são transcritos pelos juízes. Isso gera sempre um princípio de litigiosidade. E o que a gente quer sempre é que sempre se grave as audiências para que a gente possa, principalmente o julgador e em sede de tribunal, termos efetivamente, por transparência, que aquilo tudo que foi dito e efetivamente aconteceu, participe do processo.
E eu não vi na falação e na palestra de Vossa Excelência a citação dessas gravações. Eu vi que as coisas funcionam eletronicamente à base dos que os computadores vão colocar e das manifestações dos advogados e do juiz em sede de audiência. Bom, a pergunta é muito pertinente e interessante. Nesse primeiro momento do PJE, nós vamos, como eu já disse, fazer a integração do sistema com o sistema Audi. Nós ainda não temos condições hoje, no atual modelo do judiciário trabalhista, a cultura ainda não está sedimentada em relação às audiências gravadas em áudio e vídeo. Nós temos um projeto lá no CSJT, em andamento, onde essa tecnologia está sendo testada. O que eu posso dizer para o senhor é que é uma barreira cultural ainda muito grande para ser vencida. Por parte do juiz de primeiro grau, acredito que a resistência é menor à mudança dessa cultura. O grande problema tem acontecido em relação ao segundo grau. Aonde se implantou as audiências gravadas, as discussões que têm sido postas é que dificultem muito o trabalho nos tribunais, porque tem que ouvir a fita toda para se poder entender o contexto da prova. Nós estamos trabalhando com algumas funcionalidades para mitigar isso, ou seja, o juiz faria uma indexação no próprio áudio, onde primeiro ele instruiria a parte de horas extras, depois de justa causa, depois do acidente de trabalho, para que isso fosse de alguma forma indexado para facilitar no segundo grau a análise dessa prova. É um tema muito controvertido. Muitos desembargadores mais afetos à tecnologia dizem que há um ganho muito grande com a audiência gravada, o desembargador consegue ter o grande privilégio que o juiz de primeiro grau tem de fazer o contato visual com a testemunha e, inclusive, interpretar melhor o contexto de determinadas respostas que, muitas vezes, no papel a gente não consegue, de fato, transmitir. Outros já sentem essa dificuldade maior de fazer análise da prova, porque não é ainda do nosso meio cultural analisar áudio, né? Isso nos juizados especiais é algo muito tranquilo, mas na Justiça do Trabalho ainda tem muitas resistências. Então, nesse primeiro momento, não haverá essas audiências gravadas, mas há um projeto sendo pensado em relação a isso, pelos ganhos que se tem, não só esse ganho da transparência, que foi colocado pelo ilustre advogado, mas principalmente o ganho de tempo de digitação. Os nossos serventuários que trabalham secretariando audiência terão muito menos esforço físico a se fazer. Agora, nós temos que dar um passo dentro do contexto que nós vivemos. Hoje, talvez essa tecnologia não seja ainda culturalmente aceita, mas depois que o processo eletrônico se tornar uma realidade, eu acredito que em pouco tempo a gente deva ter condições de migrar para esse modelo, aperfeiçoando essa ferramenta de gravação, né? O advogado precisa também ter um marcador para que ele possa identificar no arquivo de áudio qual foi a parte da pergunta dentro de um contexto, até porque num recurso ele vai ter que explorar passagens da prova oral na Justiça do Trabalho. Isso tudo tem que ser melhorado. Da forma como está, um arquivo de áudio simples é muito complexo dentro do nosso ambiente cultural ainda, tanto para o advogado como para o próprio magistrado que faz análise da prova. Alguns juízes dizem, né, eu nunca trabalhei com essa tecnologia, que depois de fazer 5, 6 audiências por dia, ter que ouvir uma fita, ele já não se lembra de muita coisa, então, com o papel, ele consegue fazer uma sentença muito mais rápida, lendo uma ata e rememorando, do que tendo que ouvir um áudio de uma audiência de banco de 4 horas, de 3 horas. É uma realidade que a gente tem que pensar bem para que, ao impor uma nova tecnologia dessa, não venha um prejuízo de retardar os julgamentos, porque a solução para o magistrado e para o advogado recorrer ficou pior. Mas eu não descartaria, num período muito breve, que a gente tenha um mecanismo de gravação de audiência que
possibilite dar essa transparência sem prejudicar o ganho do tempo do magistrado e do advogado. Doutor Alexandre, aqui em cima. Acredito que sim. Da minha parte, não teria nenhum problema. Aliás, o meu e-mail estava até no final da minha apresentação, mas eu também não quero... Entendo a questão do tempo, mas eu também não quero, de forma nenhuma, me omitir de responder algumas perguntas que se façam possíveis. Não sei se... Obviamente, nós temos que ser rápidos, mas acredito que 5, 6 perguntas, não sei, ainda a gente tenta agilizar. Sim. A certificação tinha 1024 bits, agora 2048. Em Arujá está tendo esse problema. Ontem à noite, o presidente da OAB de Arujá estava lá em razão disso. Então, o importante é aquele que o senhor passou no vídeo, é aquele problema da velocidade, né? Aos poucos, vai ser bom para todo mundo, mas que permita o acesso gradativamente. Tá bom? Muito obrigado. Doutor Alexandre, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela exposição muito clara. Ainda nesse sentido de não ter prejuízo quanto ao processo, a minha área de especialização é esportivo. E é uma área onde você tem muita briga de liminares durante o processo, não só na inicial, com antecipação de tutela, mas durante o processo de conhecimento, você tem muita questão de um despacho emergencial, de uma urgência. Ir despachar com o juiz é algo comum. E como vai ser a velocidade de disponibilização dessas petições emergenciais nesse sistema? Como vai ser o acesso nesse sentido? Basta peticionar, a petição já vai estar disponibilizada ao juiz, eu posso ir até ele e buscar um despacho, né? Como hoje em dia existe com o papel na mão, com a petição impressa? Eu vou responder de forma bem objetiva. Para o advogado, melhora muito. Hoje, o advogado que entra com uma petição urgente, eu já advoguei, eu tenho que entrar com essa petição no protocolo, contar com a boa vontade do servidor do protocolo para pegar essa petição e levar até a unidade para eu conseguir despachar com o juiz. Com o processo eletrônico, como eu já expliquei antes, o advogado interage no sistema. Então, ele peticiona e a petição já está dentro dos autos eletrônicos, imediatamente. O advogado, então, só terá que se dirigir até a vara e tentar manter um contato com o magistrado e pedir para que aquela petição seja apreciada. Para nós, juízes, a situação fica muito mais complicada, porque, com certeza, se fosse eu juiz da causa do ilustre advogado, eu poderia despachar essa liminar em 20 minutos, e se o advogado estiver conectado lá no portal, ao encaminhar a intimação eletrônica, o senhor já pede a reconsideração em 32 minutos, e o que eu achei que eu tinha despachado já está voltando para mim de novo para analisar. Então, esse dinamismo da atividade vai ficar muito intenso. O advogado vai ter possibilidade de consultar o processo online e o juiz também. Isso vai gerar uma dinâmica muito diferente da nossa forma de trabalhar. Doutor Alexandre, aqui em cima, por favor. Sim. Doutor, boa tarde, parabéns pela exposição.
Eu faria só uma pergunta em relação posteriormente ao ato de que o processo foi distribuído, autuado, e vai expedir a notificação para a reclamada. De que forma essa notificação vai chegar à empresa? Vai chegar só uma notificação? Ela vai ter que consultar também digitalmente o processo eletrônico? A empresa vai ter que ter também uma certificação, o certificado digital para poder consultar? De que forma o ato seguinte vai ocorrer? E nós temos 2 modelos. A empresa que quiser receber a citação eletrônica, e algumas já estão trabalhando nessa linha, porque o controle fica muito mais facilitado, ela pode se cadastrar no PJE com uma certificação de algum representante dessa empresa e ela passa a receber as citações eletrônicas. É a exceção, mas algumas empresas, e principalmente grandes empresas, já têm feito opção por esse método. A empresa não quer se cadastrar no PJE, vai receber a citação pelos meios tradicionais. De que forma? Nós estamos tentando celebrar um convênio com os Correios. Os Correios têm um serviço de citação. Hoje nós encaminhamos via postal, o Correio recebe isso em via postal e leva até as empresas. A nossa ideia agora, através de um serviço que o Correio tem, é encaminhar eletronicamente a citação, porque ganhamos tempo, o Correio na ponta imprime e então leva via Correio até as empresas. O que muda com o processo eletrônico, por exemplo, em navegantes que a vara é eletrônica e tem esse serviço com o Correio, ele já não imprime mais aquele volume de contrafé e de documentos, no caso, se for necessário encaminhar algum documento, para fazer uma citação. Simplesmente vai uma folha para o Correio eletronicamente, dizendo, para citar fulano de tal, com todas aquelas exigências legais do ato de citação, e diz, o senhor pode acessar eletronicamente os autos no seguinte endereço. E tem o endereço e tem o hash, ou seja, o código de identificação de cada uma daquelas peças. Então, o empresário, ao receber aquilo, ele vai na internet, vê petição inicial, coloca o código, ele vê o documento eletrônico. Aqui nós podemos mostrar como é que tem sido feito. Nada como a eficiência da BET. Então, petição inicial, está aqui a chave de acesso, o hash. Então, ele vai acessar um endereço eletrônico que está sendo identificado e, ao colocar aquele código, ele acessa pela internet aquela peça e lê. Então, facilita muito, o ato poderá ser praticado e o advogado muda para o advogado o quê? Porque o advogado que é cadastrado, ele acessa, não precisa desse hash, ele acessa qualquer processo que não esteja em segredo de justiça, como é uma garantia legal hoje, assegurada aos advogados. Mas as partes não, ele acessa o processo dele, os documentos que são referentes ao processo dele. Então, aqui está disponibilizados aquele processo nosso, o atestado médico, o despacho do juiz, a petição inicial. Ele acessa pela internet e já está citado. O ganho de tempo é muito grande. Boa tarde. Eu sou de Arujá e temos aqui alguns colegas. Temos muitas dúvidas. Eu, particularmente, estou com uma questão assim, que veio à cabeça enquanto o senhor explanava. A primeira existe um documento que é contestado a assinatura. Evidentemente, esse meio também propiciará para vários tipos de atividades, né, a possibilidade de ser forjado um documento, uma assinatura, enfim, ser apresentado isso eletronicamente. Como vai ser submetida essa perícia? Porque vai ter, no meu ponto de vista, apresentar um documento no processo físico, enfim, vai existir diante da impugnação e de fazer um exame grafotécnico, né, do gênero. Qualquer perícia que submeta um documento forjado vai ter um processo físico, ele tem que aparecer o original. Perfeito. O que acontece hoje no processo em papel, quando, não é nada tão incomum, alguém falsifica um documento, tira uma xerox e junta no processo em papel. A mesma coisa vai acontecer no eletrônico. A parte que se sentiu prejudicada com aquele procedimento fraudulento vai entrar com incidente
de falsidade daquele documento. A Lei 11.419, também no processo eletrônico, tem uma previsão expressa dizendo que esse é o procedimento correto. O advogado, então, vai alegar, se for o advogado do reclamante, por exemplo, falando em réplica, olha, a empresa juntou um documento digitalizado lá que está com a assinatura do reclamante falsificado. O senhor juiz determina a exibição do original do documento para ser submetido a uma perícia. O juiz vai determinar, o documento original em papel virá, ficará registrado em ata que esse documento foi entregue no original e foi encaminhado para uma perícia grafotécnica que poderá comprovar se o documento foi ou não falsificado. Em relação aos arquivos, conforme eu falei, como tem certificação digital, se alguém adulterar um arquivo desse, nós também temos como periciar depois e dizer que o arquivo foi adulterado por alguma ação de algum hacker, de alguém que entrou no arquivo eletrônico. Se esse arquivo não tiver certificação digital, ele não poderia ser. Mas isso são as mesmas contingências do processo em papel. Só muda o meio aonde vai ser alegado. Um vai ser no meio eletrônico, o outro seria no meio em papel. Boa tarde, Excelência. Dois questionamentos. Um, no início você falou do cadastro, que a princípio tem sido regional. Cada regional tem... Você tem que entrar no site e fazer o cadastro naquele regional. Futuramente vai ser um cadastro unificado. E outro questionamento seria com relação à continuidade dos atos. Uma contestação, um recurso. Eles são feitos através mesmo do PJE ou vai ser pelo EDOC? Porque no EDOC você tem um limite de 2 megas para envio. Geralmente, um ato constitutivo ele supera já esses 2 megas na digitalização. E tem sistemas do EDOC que, nos regionais, limita a 40 laudas, a 50 laudas. Você não tem como peticionar muitos documentos nesse limite. Bom, quanto à unificação da base, nesse primeiro momento, como eu já expliquei, o PJE vai ser instalado regionalmente. A tendência é que a gente tenha uma base única, mas aí isso levará algum tempo. O advogado terá que se cadastrar no TRT da 2ª região e atuar em todo o estado de São Paulo, da jurisdição da 2ª região. Ou no TRT da 2ª e da 15ª e atuar no estado de São Paulo como um todo. Até que a gente venha unificar essa base, que vai ser uma base imensa, todo o judiciário trabalhista numa base só, a gente precisa ter um estudo de dimensionamento também disso, para que o sistema não sofra uma perda de performance. Imagine todos os advogados buscando acesso numa base única e peticionando numa base única. São Paulo já é um grande desafio para a gente ter uma base só em São Paulo pelo volume que é. Então, a gente tem preocupações técnicas com isso, mas é a tendência do futuro, isso é irreversível. Né, ter um ambiente nas nuvens único, onde todo mundo possa acessar pela internet, a um custo muito menor para nós de armazenamento. Cada vez que eu mudar a versão, eu mudo só num lugar e atinge todo mundo. Hoje eu tenho que mudar nos 24 regionais, mas é uma tendência de futuro. Quanto à segunda pergunta, de fato, com o PJE não precisamos ter EDOC, porque o EDOC é um peticionamento eletrônico que depois é impresso e juntado aos autos físicos. Na medida em que os autos físicos não vão mais existir, o advogado vai peticionar tudo dentro do PJE. A contestação e qualquer documento, ele vai peticionar da mesma forma como ele faz na petição inicial. Uma petição incidental, contestação, não, volto a frisar, não há limite impondo que o advogado conteste com 1,5 mega. Ele pode fazer 10 arquivos de 1,5 mega, não é 1,5 mega apenas e ele não pode mais inserir, porque isso seria uma inconstitucionalidade flagrante de você cercear a produção probatória ou o próprio exercício do princípio da ampla defesa. Então, o que a gente não vai poder permitir é um arquivo de 15 megas, porque um arquivo de 15 megas para trafegar na internet e alguém acessar demora alguns minutos para abrir, e isso compromete a performance. Excelência. Em relação à defesa, a nossa dúvida aqui é como vai se dar a juntada. Né? Vai ser em audiência? Me parece agora, pela sua resposta, que ela já vai ter que estar juntada na audiência. A defesa vai ter que ser antes da audiência, é isso? Essa é uma grande discussão que nós temos em relação ao processo eletrônico. Em princípio, nós temos recomendado que a defesa venha antes da audiência. Aí alguns advogados vão falar assim, mas por que se a lei permite que eu junte até o horário da audiência? Em razão
da necessidade, vamos imaginar a realidade de São Paulo, onde os juízes fazem muitas audiências no procedimento sumaríssimo, audiências unas. Se o advogado peticionar no horário da audiência, ele pode fazer isso também, mas, ao peticionar no horário da audiência, a petição vai rapidamente para dentro do sistema, mas aí o serventuário vai ter que gerar um arquivo dessa defesa e poder inserir no local onde o advogado do reclamante vai estar lá, para poder ele consultar, para poder a audiência de procedimento sumaríssimo funcionar. Né? Então, isso poderá consumir um tempo, às vezes, precioso. Se o advogado puder peticionar antes, antecipa essas ações e a vara pode ter uma dinâmica de, bom, deu acordo, deu, o processo está resolvido, não me interessa. Não deu acordo, eu já posso seguir com a minha audiência única. Mas nós estamos trabalhando para que seja facilitada a possibilidade, da mesma forma como a inicial, o advogado deixar a sua defesa prontinha e para a audiência, se ele não quer protocolar antes, aí uma discussão, cada caso vai ter que ser analisado, mas é um imperativo de lei, então ele peticiona, deu acordo, não deu, ele vai e peticiona na hora, usando o sistema na sala de audiência. Né? É algo que a dinâmica do dia a dia que vai dizer, né? Mas eu acredito que o bom senso dos magistrados e dos advogados haverá de imperar aí para que não haja perda de tempo com coisas desnecessárias. Boa tarde, Excelência. Por gentileza, tenho uma dúvida com relação a casos que, eventualmente, uma das partes tiver que juntar um documento que não comporte a digitalização. Por exemplo, a devolução de uma carteira de trabalho, ou por conta do reclamante ter um problema de saúde, tiver que juntar uma radiografia, enfim, por aí vai. Obrigado. Bom, essa pergunta também ela é interessante. É a mesma coisa, gente, que acontece no processo em papel. Quando um advogado devolve em sala de audiência uma carteira de trabalho, o juiz registra isso na ata e devolve a carteira, porque a gente não junta no processo físico. Uma radiografia também, muitas vezes, não é possível de juntar, dependendo do tamanho, nos autos de processo em papel. Nós vamos registrar em ata que foi entregue aquele documento, vai ficar guardado em secretaria, arquivado, o juiz consulta para o efeito do processo, as partes consultam. Quando o processo for encerrado, o documento pode ser devolvido. O processo meio eletrônico, ele não pode ser diferente do meio em papel para essas situações. Né? Nós não temos como juntar num processo em papel uma radiografia imensa, então, no eletrônico também vai ser a mesma coisa. Registra em ata, em algum local que aquele documento foi entregue, o juiz analisa na sequência depois. Excelência, eu sou funcionário aqui da casa e faço parte do setor de reclamação verbal. Nós atendemos trabalhadores que muitas vezes não são, vamos dizer assim, atendidos pelos advogados, porque uma questão qualquer, valor, ou não se interessam pela causa. Né? Como será feita essa petição, no caso deles, no caso do trabalhador que é atendido pela reclamação verbal? No caso desses trabalhadores mais humildes, o sistema vai permitir a atermação dos mesmos modos que é feito hoje. No caso, o tribunal vai ter o setor de atermação, que seria esse setor que você hoje trabalha com processo em papel. Você vai fazer a petição inicial dele, reduzindo a termo que ele está falando, e com a sua certificação digital você vai peticionar por ele. No caso de uma parte mais economicamente mais forte, que possa ela mesma adquirir o seu certificado digital, se ela quiser trabalhar com juiz postulante, que a lei permite, pelo menos é uma grande luta do judiciário trabalhista para que isso possa ser mudado, né? Não só o juiz postulante como a questão da sucumbência, mas ainda depende de mudança legislativa. Enquanto isso não vier, ele poderá peticionar com a sua certificação como cidadão comum. A gente sempre aconselha que procure utilizar o profissional advogado para essa situação, mas a gente também reconhece que em algumas situações nem para o próprio advogado compensa, porque a causa é muito pequena, liberar um FGTS de R$100, R$50, aí a termação vai ter que suprir essa demanda, ou as áreas de assistência judiciária gratuita, onde existe, para esse tipo de realidade. Excelência, aproveitando a dúvida do doutor aqui, eu também sou servidor da casa, né? E existe um provimento que fala que o protocolo
protocolo geral é quem é encarregado de protocolar qualquer documento que é recebido. A secretaria só tem autorização para receber aquilo que é despachado pelo juiz, diretamente por algum motivo específico. Então, no caso de uma CTPS, de uma chapa, um raio-x, alguma coisa, como o advogado falou, normalmente é feito no protocolo, porque a secretaria tem esse provimento e ela atende o provimento, a não ser que o juiz mande a secretaria receber diretamente isso. Então, vai existir o protocolo de qualquer forma, então, nessas situações, ou vai ser mudado esse provimento? São Paulo é que haverá de dar essa resposta, eu não posso dar. Mas acredito que, pelo que eu conheço do TRT da 2ª Região, deverá buscar a forma que seja mais eficiente possível para que o advogado possa devolver esse documento. Se vai ser num protocolo centralizado, se vai ser devolvido na própria unidade, isso é o que menos tem importância. O importante é que seja, como a gente, voltando para o conceito inicial de serviço, é que o serviço seja prestado da forma mais racional e mais eficiente possível. Se o tribunal entende que a forma melhor para os advogados, e os advogados também concordam, é entregando num protocolo central, o protocolo vai receber e vai registrar em todos os processos. Se não, vai ser descentralizado nas unidades. Mas, com certeza, isso é uma decisão que ficará a cargo do Tribunal da 2ª Região. Doutor Alexandre, só para complementar, no caso de contestação, já estando nos autos, antes da audiência, no caso de um arquivamento, como vai funcionar, uma vez que o processo não pode ser arquivado, estando já com a contestação? De que forma vai ocorrer esse desdobramento? Em princípio, eu não vejo nenhuma proibição de que o processo seja arquivado com uma contestação de peças eletrônicas lá. Mas tem algumas situações onde o advogado não quer que esses documentos da defesa dele fiquem disponíveis. No caso, vai ser o mesmo procedimento do que ocorreria com o papel, né? Nós teremos que fazer o desentranhamento das peças eletrônicas. O juiz terá que, então, que excluir dos autos eletrônicos essas peças. Ou o advogado, se tiver peticionado com sigilo, as peças não ficam disponíveis, o juiz tem que entrar em peça por peça para tirar esse sigilo. Mas acredito que o mais razoável seja, no caso de um arquivamento, posterior à fase de contestação, no caso de uma desistência ou alguma coisa assim, as partes vão negociar isso em sala de audiência e o juiz, com bom senso, vai tomar a decisão que tiver que tomar, se vai desentranhar eletronicamente para que não fique lá. Porque, na verdade, no processo eletrônico, nós não temos algo que fica na posse do processo. O advogado fica com as peças lá digitalizadas no computador dele, o reclamante já pode ter baixado isso também na internet, quando foi falar da contestação, e ficar com essas peças. Então, o arquivamento com ou sem as peças, a diferença é que os outros advogados vão poder consultar esses autos que não estão em segredo de justiça e acessar isso. Mas, para as partes do processo, essa posse do meio físico desaparece, porque está na internet, eu posso baixar no meu escritório e ficar com os autos lá em cópia para mim também. Então, é a dinâmica do dia a dia que vai dizer, né? Então, vamos lá para a última pergunta, então, só para... Eu não vou concorrer com o almoço, eu já falei, todo mundo pode ficar tranquilo. Então, boa tarde aos colegas, a Vossa Excelência, parabéns pela apresentação. E a pergunta é muito simples. Eu posso ir numa audiência e levar um pendrive com a contestação do meu cliente? Por quê? Veja, o fato de, até por uma questão de técnica, ou que o caso exija, não é interessante para a parte, por vezes, apresentar a sua defesa antes da audiência. Perfeito? E considerando que o momento da apresentação da defesa até a audiência, há essa possibilidade, eu posso simplesmente chegar lá com o pendrive e dizer, olha, minha defesa está aqui. E, nesse momento, inseri-la no diria processo? que não, porque o pendrive é uma porta de entrada de vírus e todos os meios de segurança ficariam muito fragilizados se o advogado pudesse fazer isso. Então, o que é que o advogado vai fazer? O senhor vai entrar no seu portal, lá do seu escritório, deixar a sua contestação gravada sem protocolar, porque você não quer protocolar na hora, ela vai estar lá disponível no portal. Na hora da audiência, aí sim, o senhor vai acessar o portal lá com a sua certificação, vai ter que ter lá na sala de audiência
um computador com uma leitora de certificação, aí o senhor peticiona na hora, se for o caso. Agora, levar um pendrive para inserir lá, não, porque o risco de segurança seria muito grande. Peticionando via portal, a gente tem filtros em cima desse arquivo que vai ser anexado, então temos segurança de que o arquivo não virá com nenhum vírus ou com algo que possa comprometer a segurança do sistema. Mas, em suma, é a mesma coisa, só vai mudar a forma de fazer. Em vez de eu levar um pendrive, eu vou deixar gravado no ambiente do meu portal, onde só eu tenho acesso, ninguém consegue acessar lá, e disponibilizar na hora da audiência, se for o caso. Okay, muito obrigado, Excelência. Ok, então agradeço a todos.